Oi, meu nome é Ieda, eu sou crítica de cinema. Essa semana em São Paulo eu fui em duas cabines de imprensa. Na segunda-feira eu fui na cabine de A Hora do Mal e na terça-feira eu fui na cabine de Juntos. Ou foi ao contrário? Enfim, eu fui nessas duas cabines essa semana. A Hora do Mal já estreou, eu tô gravando agora na sexta-feira, estreou ontem. E eu queria falar um pouquinho desses filmes, mas primeiro só queria notar uma coisa, que agosto tá um mês muito engraçado, assim, porque geralmente filmes de terror vão para o mês de outubro, por causa do Dia das Bruxas, e esse agosto, estranhamente, vai ter um filme de terror toda semana. Então, essa semana agora tem A Hora do Mal, que já estreou. Na semana seguinte a gente vai ter o Juntos. Depois, da outra semana, além vão ter relançamentos do Invocação do Mal, porque vai sair o último filme da franquia, então eles vão relançar os anteriores. Vai ter também o Faça Ela Voltar. E na última semana de agosto vai ter um filme de terror chamado Rosário. Esse eu não sei muito a respeito, mas todos os outros eu inclusive já assisti. E eu queria comentar um pouquinho, pelo menos do Hora do Mal e do Juntos. Não sei se falar hoje do Faça Ela Voltar vai ficar muita coisa ao mesmo tempo. Não sei, vamos ver. Mas Hora do Mal. Hora do Mal, eu já escrevi sobre o filme no site, no iedamarcontes.com. Eu falei bem dele, muito bem. E realmente, assim, eu acho que foi Juntos que eu vi primeiro e depois eu vi A Hora do Mal na terça-feira. Porque deu um contraste, sabe? Parecia que eu tava assistindo uma coisa diferente. Porque, embora eu não tenha detestado Juntos, eu saí do cinema pensando, ok, sabe? Beleza, tá bom. O Juntos, ele é um filme estrelado pelo Dave Franco, que é o irmão, né, do Tinhoso lá. E o nome dela mesmo, meu Deus? A Alison Brie. E é um filme de estreia, se eu não me engano. É um filme de estreia de um diretor chamado Michael Shanks, ele é da Nova Zelândia. E dá pra perceber, assim, que é um filme de estreia, sabe? Não pra falar que é um filme ruim, cheio de defeitos, não é isso. Mas dá pra perceber que é uma ideia, é uma premissa relativamente simples. E o filme vai exatamente para onde você acha que ele vai em todos os momentos, assim. É o tipo de filme que 10 minutos antes você já tá imaginando quais vão ser as próximas cenas, sabe? Se você já viu muitos filmes de terror, você consegue meio que ir entendendo para onde a história vai. E é assim, sabe? O filme é assim o tempo inteiro. Ele tem cenas legais porque a premissa envolve... Isso não é spoiler, tá? Porque tá no cartaz do filme, é a primeira coisa que você vê. Tá no trailer do filme, é a primeira coisa que você vê. É um casal que, de alguma forma, começa a se juntar. Tipo, literalmente. Então, encosta a mão com a mão, começa a virar uma coisa de carne só. E isso vai acontecendo com todas as partes do corpo, né? Parece que a ideia é que eles vão virar uma criatura só. E assim, é uma imagem legal, tem efeitos legais, mas é um negócio com uma base muito boba, sabe? Eu não vou explicar porque eu não quero dar spoiler, mas é um negócio assim, é um negócio mais básico que existe, que você já viu em 500 mil lugares, e é um negócio que, tipo, ok. O pessoal tá chamando de body horror. Eu não sei nem se, assim, óbvio que tem a questão do terror corporal deles estarem se mesclando, mas parece que o filme aborda tão pouco as questões que você teria emocionalmente de perder a sua individualidade para virar um casal, virar um perfil de casal, digamos assim, que eu acho que não dá nem para qualificar como body horror, porque body horror eu acho que tá um nível acima do que aqui. Não é simplesmente você mostrar coisas estranhas acontecendo com o seu corpo. Eu acho que tem que ter uma certa reflexão, assim, porque o nosso corpo é a representação da nossa individualidade. De uma forma bastante literal, eu estou aqui, eu começo aqui, eu termino aqui, desse cantinho aqui, desse outro cantinho aqui, e qualquer coisa que for me invadir ou que for sair de mim, tá, de certa forma, me ferindo e afetando
a minha integridade como pessoa. Então, óbvio que tem esse aspecto que é qualquer coisa relacionada ao corpo, está relacionada também à nossa identidade. E eu acho que o filme perde várias oportunidades de justamente discutir isso, né? Porque como tipo, é um casal que está passando por problemas de relacionamento, e parece que eles não estão em nenhum momento discutindo o que vai acontecer se a gente virar uma coisa só. A gente entende que é tudo uma metáfora para codependência, para relacionamentos tóxicos e tal, mas é uma coisa muito rasinha, sabe? Que não leva para uma coisa mais pessoal, é uma coisa muito básica. Eu não consigo pensar em outro adjetivo, é uma coisa muito básica. É bacana, mas é o tipo de filme assim, eu dei 3 estrelas, poderia ter dado 2,5, até poderia, mas dei 3 estrelas porque eu beleza, é um filme, filmes, e comi uma pipoca, tomei uma Coca-Cola, beleza, agora eu vou pensar no meu almoço, sabe? É o tipo de filme que você não pensa mais. Até porque tudo que tem pra pensar, você já pensou 10 minutos antes da coisa acontecer no filme. Então, é um negócio que não vai com você pra sua casa, sabe? Na hora que você for deitar à noite, o filme não vai voltar na sua lembrança. É um negócio que foi, acabou e aquilo. E aí, no dia seguinte, eu fui ver A Hora do Mal. A Hora do Mal, o original, o título original é Weapons, Armas em inglês, que é um título, ao meu ver, muito melhor do que A Hora do Mal. A Hora do Mal é um negócio que eu acho muito genérico, né? Todo filme de terror que vem pro Brasil, eles botam um do mal no final e é isso, né? Criança do mal, qualquer coisa do mal, liquidificador do mal, pronto, é um filme de terror. E ele é dirigido pelo diretor Zach Cregger, que fez Noites Brutais. Noites Brutais também sendo uma tradução ruim de Barbarian. Barbarian, ele saiu, deixa eu ver que ano que ele saiu. Barbarian saiu em 2022 nos Estados Unidos. Aqui talvez tenha chegado em 2023. Não, chegou em outubro, que é geralmente o mês que os filmes de terror saem, de 2022. E eu acho, inclusive, que ele também teve um lançamento bem tímido, por ser o primeiro longa de estreia do Zach Cregger. E foi um sucesso meio que surpreendente, assim. E das pessoas comentarem muito e tal. E também não vou dar spoilers, mas é um filme que ele dá uma reviravolta, não só narrativa, mas uma reviravolta de gênero mesmo, sabe? O filme é no começo, ele tem uma pausa muito brusca e vira outra coisa, outro gênero narrativo. E é muito interessante, assim, por mais que ele tenha coisas não tão bem resolvidas, é muito legal, assim, eu gosto muito de diretores que misturam gêneros, né? Então, por exemplo, sempre que eu vou falar do John Boon-ho, do Parasita, eu falo como ele faz isso tão bem, né? De uma forma tão fluida, né? Que é misturar drama, comédia, terror, suspense, tá tudo ali no Parasita. Todos esses elementos estão lá e feitos de uma forma natural, sabe? Não é forçado. Você entende por que esses elementos estão lá e esses elementos fazem parte daquele universo. O Noites Brutais não tá no mesmo nível de Parasita, né? Pelo amor de Deus. Mas ele também tem ele mescla esses gêneros e esses momentos que são assustadores com momentos que são hilários muito bem também. E é uma coisa que eu gosto disso, eu acho rico isso. Porque tem um momento lá, a trama toda envolve um corredor secreto num porão. Não vou falar o que acontece lá nem nada, mas o cara que é dono da propriedade, ele descobre esse corredor lá e o primeiro pensamento dele não é ficar com medo ou com receio ou chamar a polícia nem nada. Ele pega uma trena e começa a medir para ver quanto que ele pode cobrar a mais no aluguel da propriedade dele. Então, assim, é muito engraçado, sabe? E A Hora do Mal, ele também tem coisas muito engraçadas. No final, eu tava gargalhando, mas eu também tenho gostos peculiares com relação a isso, mas pra mim, tava engraçadíssimo. A Hora do Mal é um filme muito mais ambicioso do que o Noites Brutais. Eu comentei
mais os detalhes dos personagens no meu texto, né? Não, novamente, sem querer dar spoilers nem nada. Falei sobre como é um filme que vai mudando de perspectiva, né? Então você tem um segmento destinado a um personagem, depois um outro segmento a outro personagem, e aí a história vai se completando conforme você vai somando essas perspectivas. Eu acho isso muito legal, assim, e tendo visto o Juntos na segunda-feira e A Hora do Mal na terça, cara, foi um contraste muito grande, assim, porque a sala tava... Eu não sei porquê, eles fizeram a cabine de imprensa numa sala pequenininha que ficou lotada, e o tempo inteiro tinha uma mancha preta num canto da projeção. Não sei se era da cópia, que geralmente eles não fazem cópia em película, é uma cópia digital, então acho difícil imaginar que seja da cópia digital. Então, provavelmente era do projetor, não sei. Mas o tempo inteiro tinha uma mancha preta ali que estava distraindo bastante. E mesmo assim, é um filme longo, acho que de 2 horas. Deixa eu só me confirmar aqui. 2 horas e 9 minutos, né? E o tempo inteiro, a sala de cinema quieta, sabe? Tipo, grudadas ali na tela. E óbvio, né, tem esses momentos de tensão e alívio, né, tensão e alívio. E tava, assim, todo mundo tava, eu sentia que tava todo mundo ali grudadinho na história, indo junto com ela, sabe? E parecia um negócio especial mesmo, assim. Tanto que eu comento no meu texto, né, que parece algo que a sensação que eu tive é que eu tava vendo uma coisa da virada do século, porque ali do finalzinho da década de 90 pra década 2000, foi meio que o surgimento, não surgimento porque já existia antes, né? Mas foi o grande momento do cinema independente. Então você tinha essas novas vozes surgindo que experimentavam um pouco mais com narrativamente ou com técnicas e tal. Um desses jovenzinhos era o Tarantino. Então era um momento de muito frescor. E eu acho que mesmo assistindo hoje, assim, 30 anos depois, ainda é muito fresco. E foi isso que me lembrou, assim, porque apesar dele não estar fazendo nada inédito, nossa, revolucionário, nem nada, quando você compara com um filme convencional, como Juntos, cara, é um salto gigantesco, assim, de qualidade. É muito legal. E a forma como esses personagens, dá pra ver que eles são pessoas complexas, não são pessoas fáceis de gostar, elas têm os seus problemas, às vezes você fica com vontade de mandar elas tomar no cu. Mas é isso que torna essas pessoas reais, sabe? Então, cara, que gostoso, sabe? Que foi assistir esse filme. E agora... nem sei se eu falo sobre o Faça Ela Voltar. O Faça Ela Voltar, que tá com uma tradução melhor do que A Hora do Mal, porque o Faça Ela Voltar é também Bring Her Back, é literalmente isso. Ele é dos irmãos que fizeram Fale Comigo, que são aqueles youtubers, acho que australianos, que fizeram... Eles são conhecidos no YouTube como Haka Haka, né? E eles fizeram o Fale Comigo, o primeiro filme de terror deles, também fizeram muito sucesso. A A24 comprou o filme. E agora eles já estão com vários filmes em produção, inclusive a sequência do Fale Comigo. E esse Faça Ela Voltar não tem nada a ver com o primeiro filme, é uma outra história. E eu fiquei desapontada. É um filme bom, tecnicamente, mas é um filme que parece que eles pensaram assim, bom, agora nós somos diretores sérios, nós precisamos fazer um terror sério. E ele foi para um lado que é tão miserento o tempo inteiro. As piores coisas que podem acontecer, as coisas mais perturbadoras que podem acontecer, elas acontecem, mas elas não têm esse efeito que eles queriam que tivesse, porque você já fica tão acostumado com tragédia e com miséria, que no final você já, pelo menos eu já não estava mais me importando, sabe? Porque era uma sequência, assim, de coisas miserentas, sabe? Então eu meio que... tá, tudo bem. É bem filmado, o trabalho da Sally Hawkins, que é a atriz principal, é ótimo. Ela é uma puta atriz, ela também é uma atriz que fez muitos filmes independentes na Inglaterra, né? Ela é inglesa. E tudo que ela faz, assim, é impressionante.
E ela vai tranquilamente do terror pro drama, do drama pra comédia romântica. Ela é maravilhosa. Mas é um filme que, cara, me parece um cosplay de Ari Aster. O Ari Aster faz os filmes que ele faz porque dá pra perceber que ele é uma pessoa profundamente não perturbada, porque parece que é um psicopata, né? Não é isso. Mas dá pra perceber que ele é uma pessoa profundamente neurótica. O Bo Tem Medo é claramente uma noia que ele tem com a mãe dele, que eu entendo muito bem, aliás, mas que dá pra ver que é dele, sabe? É de dentro dele. E o Faça Ela Voltar, parece que eles estão emulando o Ari Aster, mas que é fantasia, é cosplay, é cover, sabe? Que não tá vindo deles. Não tem o senso de humor que Fale Comigo tem. Tá faltando, sabe? Falta frescor. Eles optaram por um caminho que era meio que, bom, agora nós somos diretores da A24, então temos que fazer terror A24. E foi essa sensação que eu tive. Então, desse agosto de terror, assim, pelo menos a gente tá com um filme muito bom, que é A Hora do Mal, e 2 mais ou menos. Os Juntos vale para um filme convencional. Faça Ela Voltar é muito bem feito, mas é um filme que eu não vejo os diretores refletidos nele, sabe? Você não sente que é uma coisa que partiu deles, partiu da tentativa de emular uma outra coisa que eles não são. Mas muita gente gostou também, enfim. Realmente, assim, de imagem, ele é muito bonito, assim, ele tem umas imagens que ficam com você, mas história, assim, não rolou. E esse Rosário parece que também é um filme de estreia, eu vi muito por cima, assim, eu não sei muito sobre ele. Vamos ver, assim, eu não escutei nada sobre ele, então é isso. Agosto é também o mês do meu aniversário, então eu tô muito feliz com todos esses filmes de terror, que eu gosto. E é isso. E a gente, qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Dá uma lida lá no meu site. Aproveitando para falar, se inscreva no meu canal, deixa sua curtida. E é isso. Tchau.